Gênesis 24, dos versos 10 em diante. Quem achou, diga amém. Tomou o servo 10 camelos de seu senhor, e levando consigo todos os bens do seu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. Então ele disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Veja o que ele disse: eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, com que a moça a quem eu te disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber água aos teus camelos, seja aquela a que designaste ao teu servo Isaque. E nisto eu verei que tu usaste de bondade para com o meu senhor. E ainda antes que ele acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. Só para eu saber que você está acompanhando comigo, completa aí por favor. Com o seu cântaro sobre? Com o seu cântaro sobre? E a moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem ainda havia conhecido. E ela desceu a fonte. Completa aí, meu povo. E ela desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E respondeu ela: bebe, meu senhor. E então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, ela disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água. Diga comigo, mais água. Diga de novo, mais água. Olha para quem está do teu lado e diga, mais água. E tirou-a e deu a todos os camelos. E você diga amém por essa palavra. Os que estão de pé podem se assentar glorificando a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, eu gostaria que você dissesse à pessoa mais próxima de você uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que Deus nos confiou como verdade, como resposta de Deus para a nossa vida nessa noite, ok? Quando eu disser 3, você vai olhar para alguém próximo a você e vai dizer assim a essa pessoa: não é indicação, é posição. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para ele ou para ela e vai dizer: não é indicação, é posição. É 1, é 2, é 3, diga! Isso aí, toma a tua posição, que o que Deus tem para você é seu. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Rebeca vai entrar na hereditariedade mais poderosa que já passou por esse mundo antes de Cristo. A hereditariedade de Abraão, a família de Abraão. A verdade é que quando o Senhor apareceu para Abraão e lhe fez uma promessa tão grande, tão grande, tão grande, nem em pensamento Rebeca ainda era nascida. Nós estamos falando aqui de uma diferença muito grande de anos. Lá em Gênesis 12, quando o Senhor aparece a Abraão, ele diz para Abraão: Abrão, no caso, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Nesta hora aqui, Deus entrega a Abraão uma promessa. Completa aí, ele entrega a Abraão uma promessa. Uma promessa. Ele poderia ter encerrado aqui, mas ele vai fazer algo ainda melhor. Camila, e o que pode ser melhor do que uma promessa? Melhor do que receber de Deus uma promessa é receber dele o desejo de que ele faça uma aliança conosco. Então, logo nos primeiros versículos, ele entrega a promessa. Mas depois de entregar a promessa, a primeira coisa que Deus faz com Abraão é uma aliança. E a aliança é esta. Ele diz: olha,
Em ti serão benditas todas as famílias da terra, de modo que quem te abençoar, eu abençoarei. Mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Muito obrigada, minha irmã. Você sabe que essa aqui não haverá restituição, né? Deus lhe compense. O que Deus está dizendo para Abraão, se eu fosse colocar isso num populacho, é: Abraão, quem não gostar de você não adianta gostar de mim. Eu estou fechando com você. É aliança mesmo. Existem pessoas que ficam ávidas para viverem o cumprimento de uma promessa. Mas na verdade, melhor do que ter de Deus uma promessa é ter de Deus a fidelidade da sua aliança. Nem todo aquele que tem de Deus uma promessa necessariamente tem uma aliança. Inclusive eu vou lhe dizer algo muito forte, não é o ponto principal, mas vale a pena colocar isso aqui. Existem pessoas que só recebem de Deus o cumprimento acelerado de uma promessa porque Deus quer se livrar rapidamente delas. Eu vou te dar um exemplo só para você entender. Lembra quando o Senhor havia dito ao seu povo que faria a herança de Abraão herdar a terra que jurou aos seus pais? Ele disse isso a Israel e levantou Moisés como libertador do seu povo para cumprir a sua palavra. Mas esse povo de dura servia e saía do Egito, mas o Egito não saía deles. Esse povo não se curvava diante do Senhor. E o Senhor dando maná, o Senhor sendo coluna de fogo durante a noite, sendo nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. É roupa que não acaba, é calçado que não desgasta, é água que sai da rocha. É Deus suprindo de todas as formas. Mas o povo de dura cerviz, murmurando contra Deus, sendo ingrato diante do Senhor. Deus tem uma aliança com Abraão. Deus tem uma aliança com a sua casa. Deus tem uma aliança com essa geração. Mas veja. Intimidade não rouba de Deus sua autonomia e sua soberania. Então ele vai começando a ficar irado, vai começando a ficar indignado, vai chamando o povo para correção, mas o povo não se conserta. Aí em dado momento ele chama Moisés e ele diz: olha, Moisés, eu vou fazer esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Só que tem uma coisa, minha presença não vai mais com vocês. Olha o que Deus está dizendo: eu vou cumprir, só não faço mais questão de andar junto. É isso que Deus está falando. Aí olha o que Moisés vai dizer. Porque depois de um tempo de caminhar com o Senhor, por mais que você comece conhecendo Ele pelo que Ele faz. Não, Camila, eu adoro a Deus pelo que Ele é. Hoje ninguém começa adorando a Deus pelo que Ele é. Uma das formas de Deus mostrar quem Ele é primeiro mostrando o que Ele faz. Deuteronômio capítulo 32, Ele manda Moisés constituir um cântico para a memória das futuras gerações. As gerações que não viram o mar abrir, as gerações que não viram o maná cair do céu, as gerações que não viram o Sinai tremer. Então ele diz assim: Moisés, canta uma canção, compõe um cântico, porque é fácil para decorar, e coloque nessa composição a inspiração que manifeste todas as obras daquilo que eu fiz, para que as gerações futuras, ao ouvirem o que eu fiz, saibam quem eu sou. Então ele é aquele que se revela através das suas obras maravilhosas. É claro que depois de um tempo de caminhar com Deus, né, e de ter maturidade, a gente percebe que o que ele prometeu é sempre menor do que o tamanho da aliança. Então você acaba se associando a ele de fato e definitivamente, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Mas a única forma de começar a temer e a respeitar quem ele é conhecendo as suas obras. Quem não conhece as obras de Deus não teme o seu nome. Não serve, não está diante da sua presença. Agora veja, este povo teve a oportunidade, mas não reconhece. Então o Senhor diz: olha, eu vou cumprir. Inclusive, eu sinto ali que Deus iria acelerar o cumprimento da promessa. Como quem diz: já deu, eu vou cumprir. Só que a minha presença não vai mais com vocês. Aí Moisés vai dizer: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha o que ele está dizendo: eu não quero o cumprimento, eu quero a presença. Eu não quero cumprimento, eu quero aliança. Gente, só quem já caminha um tempo com Deus sabe que Moisés não está sendo utópico nem hipócrita, ele está sendo verdadeiro. De que adianta um carro se você não tem direção? É a mesma coisa de alguém que prospera, mas não sabe o que fazer com aquilo que Deus deu. De que adianta uma cama e não ter sono? Eu sempre digo isso, gente: dinheiro compra cama, sono só Deus dá. Oh meu Deus, aplicativos promovem relacionamentos, casamento quem faz é Deus. São coisas que a gente vai entendendo o valor.
Moisés sabe que a presença do Senhor é melhor do que leite e mel. Moisés sabe que a presença do Senhor é melhor do que Canaã e do que seus gordos cachos de uva. Então o Senhor diz assim: Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Mas Moisés vai manifestar o líder nato que ele é. E ele diz: comigo não, se a tua presença não for conosco. Que líder incrível. E o Senhor vai então para fazê-lo descansar. Agora veja, quando o Senhor faz isso, Ele realiza isso por amor da sua aliança com Abraão. A promessa que Deus entregou para Abraão é tão grande, é tão grande, é tão grande que não cabia só na sua casa e não cabia só na sua hereditariedade. É por isso que ela também repousa lá no lugar onde você mora. É por isso que ela também repousa sobre o teu DNA. Oh, alguém já começou a entender. Por quê? Porque Deus não disse: Abraão, o que eu tenho contigo é tão grande que só cabe você. Quando Deus tem algo com alguém que é grande mesmo, aquilo não cabe só na pessoa, aquilo transborda sobre todos que passarem por ela. Então olha o que Deus vai dizer: em ti serão benditas. Ele diz: só a família dos hebreus? Ele diz: só a família dos judeus? Como é que ele diz? Quem lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas as famílias de Belém. Em ti serão benditas as famílias do Rio de Janeiro. Em ti serão benditas as famílias do continente africano. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo que Deus entregou para Abraão era tão grande, tão grande, tão grande, que passava pela sua casa, mas não cabia só na sua casa. Faz então com ele uma aliança. Dali para frente você vai ver o primeiro termo antes de Jó atrelado à riqueza sobre a vida de Abraão. E não ache que isso é coincidência, pelo fato dele também ser o pai da fé. Não é coincidência, é evidência. Viste alguém que tem fé? Viu essa pessoa prosperar? Não é sorte, é Deus. Não é coincidência, é evidência de uma fé verdadeira. Aí ouça isso, ouça isso. Quem agora entrar na linhagem da família de Abraão será abençoado de tal forma que não terá apenas um patrimônio territorial e geográfico, mas terá também um patrimônio celestial, um legado celestial. Algo muito grande. Por que eu digo isso? Porque Deus determina isso sobre a hereditariedade dele, ou seja, sobre toda a sua casa. Quando Deus começa a caminhar com Abraão, porque vida com Deus demanda tempo, relacionamento demanda tempo. Completa aí: relacionamento com Deus demanda respeite essas irmãs cujos cabelos embranqueceram na casa de Deus. Porque relacionamento com Deus não é só avivamento, não, demanda tempo. Eu conheço uma que é tão consagrada que o filho dela brinca com ela. Quando ela desce assim para pegar o chinelo, ele brinca, dizendo que Deus já inclina, dizendo: o que foi, minha filha? Ela diz: nada, Deus, só estou pegando o chinelo. Oh meu Deus, relacionamento com Deus demanda tempo. Pode ter intensidade, pode ter impacto. O que revela a sua conduta realmente com Deus não é impacto nem intensidade, é constância. É ali, ó. Então por isso eu digo: respeita essas irmãs cujos cabelos embranqueceram na casa de Deus. Vai ver, você olha a maioria assim e diz: ei, Camila, aqui não tem quase nenhuma. Pode ter certeza, deixa 15 dias sem raiz que tu vai ver a quantidade aqui, ó. Deus está cuidando. Ouça isso, preste muita atenção. No início da sua caminhada com Deus, Deus vai chamar Abraão de seu servo. Ele chama Abraão de seu servo. Só que Abraão vai sendo obediente, vai sendo diligente. E então, depois de um tempo maior de caminhada, você já não vê mais Deus se referindo a Abraão como servo. Você vê Deus se referindo a Abraão, dizendo: Abraão, meu amigo. Oh, aleluia. Aleluia. Pregue para alguém aí agora e diga: gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Deus. Dizem que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa que faz a ponte do lugar aonde nós queremos chegar. Só que isso depende de para quem você dedica o teu tempo. Porque se tu for de Deus um Abraão, se tu for de Deus um Daniel, se tu fores de Deus um Moisés, se tu fores de Deus um Elias, se tu fores de Deus um Jó, assim te diz o Senhor, tu não vai precisar da network de 5 contatos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que eu sou a única ponte pela qual você precisa para chegar aonde eu quero te colocar. Assim era o relacionamento de Deus com Abraão. Ao ponto que no início da
vendo sua força e seu vigor, dizia para ele: Abraão, aonde você botar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. O que ele está dizendo é: eu não vou dar só para você, eu vou dar para você e toda a tua casa. Ele está dizendo: Abraão, você vai ver as promessas que eu te fiz cumpridas diante dos teus olhos, e haverá em ti a certeza que mesmo depois da tua partida, essas promessas vão continuar se cumprindo sobre a tua casa, porque eu jurei por mim mesmo e eu não mudo. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo aqui para alguém: por que tu te preocupa que os anos estão passando? Por que tu tem angustiado o teu coração, que tu já não se sentes mais a mesma? Assim te diz o Senhor: esteja tu de pé, ou no seio de Abraão, a minha promessa está de pé sobre a tua casa, e eu sou fiel para cumprir. No início da caminhada, então, Deus vai dizendo a ele: Abraão, aonde você colocar a planta do teu pé, isso requer movimento, isso requer entrada e saída, requer estratégia. E ele vai se esforçando, vai alcançando, vai ganhando território e vai ganhando propriedade territorial. Não havia registro, pelo menos no texto sagrado, de nenhum homem que tivesse mais posse territorial do que Abraão. Os reis diziam para ele: nos abençoa, porque sabemos que Deus é contigo. Os reis estão dizendo: Abraão, tu pode não ter o status aqui, mas reconhecemos que tu és maior do que nós. Isso no início. Porque depois de um tempo de caminhada, quando ele já não tinha mais a mesma força, quando ele não tinha mais o mesmo vigor, eu não sei para quem, mas alguém aqui de Deus, e Deus está dizendo para você: tu está te preocupando que tua perna está cansada, que tua força já não é mais a mesma, que tu não já dá conta de pegar tantos ônibus, tanto avião, de ir para lá e para cá, e tu dizes: como é que eu vou ver cumprido diante dos meus olhos aquilo que Deus falou acerca da casa, acerca do ministério que Ele te confiou, acerca daquilo que Ele te entregou? Só que Deus não vai mudar o que falou para Abraão por causa da sua circunstância física. Está na hora de você entender que Deus não depende de circunstância favorável para fazer cumprir promessa. Quando Abraão começa a ter dificuldades por causa da sua idade, Deus não deixa de cumprir a promessa. Deus muda a estratégia, mas mantém a promessa. Deus muda a estratégia, mas mantém a promessa. Eu vou falar de novo, porque talvez você não percebeu que está debaixo de uma atmosfera profética. Deus muda a estratégia, mas mantém a promessa. Aí depois de um tempo de caminhada e relacionamento, Deus já não diz para ele aonde você botar a planta do seu pé. Deus diz para ele: Abraão, levanta a tua cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Estás cabisbaixo porque estás olhando para a terra. Estás cabisbaixa porque está olhando para a circunstância. Assim te diz o Senhor nesta noite: levanta a cabeça. Levanta a tua cabeça, como disse o salmista. Olha para o alto, porque o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí ele vai dizer a Abraão: Abraão, levanta a tua cabeça e olha o mais longe que você puder. E aí ele já não começa mais a dizer aonde você entrar, porque ele já sabia que existiam lugares que a entrada de Abraão não seria mais proporcionada. Só que a promessa estava de pé. Então ele diz: levanta a tua cabeça e olha o mais longe que você puder. Seja profeta de Deus aí para 3 e diga: olha mais longe, olha mais longe. Ah, Camila, mas eu tenho miopia, eu tenho estigmatismo. Não olha com os olhos da carne, olha com os olhos da fé. Veja aquele bêbado pastor, veja aquela menina envolvida com prostituição sendo missionária. Como assim? Os olhos olham a circunstância atual, mas
Mas a visão do futuro mostra que não para aqui, não acabou aqui, não acabou agora. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo a alguém: levanta esta cabeça, homem, levanta esta cabeça, mulher, olhe longe. Este mundo está em constante movimento, e aquele que coloca os seus pés como estrado do globo da terra, Ele é o teu Deus. Estamos vivendo em dias onde, por causa das circunstâncias presentes, o nosso povo tem tido dificuldade de ter uma perspectiva positiva acerca do futuro. Aí a gente começa a utilizar um versículo sem contexto e começa a querer usar isso como base para a nossa incredulidade, desânimo, falta de esperança. E começa a dizer: Camila, mas o amanhã a Deus pertence. Exatamente, você não está errado. Tiago disse isso: o amanhã está na mão de Deus, mas você está na mão de quem? Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu vou falar de novo. Sim, o amanhã está na mão de Deus, mas você está na mão de quem? De quem? De quem? Então guarde isso aí. Vou te fazer uma pergunta. Se eu chegasse aqui agora e perguntasse para toda esta igreja: você sabe aonde você vai estar daqui a 5 anos? Você poderia levantar a mão para responder? Alguém aqui poderia fazer isso? Camila, eu sei aonde eu vou estar daqui a 5 anos. Tem um ali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu estou contando. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Não vem levantando depois, não. Não vem na emoção, não. Na minha contagem aqui, em menos de 20 segundos, numa visão panorâmica, demorei 30 segundos para chegar a 50. Emocionado, tu não vai me enrolar, não. A maioria das pessoas aqui diriam: não, eu não sei aonde eu vou estar, mas e se eu te dissesse que você deveria saber? Não, Camila, mas isso aí é uma incoerência. Incoerência é a tua interpretação bíblica. Olha o que Deus diz a Israel e fala isso para eles em tempo de calamidade. Não só calamidade, em tempos onde eles estão virados no pecado da idolatria. Olha o que o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, manda esse povo clamar. E olha o que ele diz: clama a mim, clama a mim. Isso aqui está conjugado no tempo presente. Quem está ouvindo, diga amém. Clama a mim, é presente, está dizendo: clame agora. Clama a mim. Aí ele diz o que? Agora sim, conjugação no futuro. E responder-te-ei. Vamos lá. O que eu vou te responder? Coisas e firmes. Sabe o que é isso? Segura. Quem clama tem informação privilegiada, segura, de fonte segura. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender agora. O amanhã está na mão de Deus. Mas se você tem o Deus de amanhã morando na tua casa, fala com Ele, conversa com Ele, pergunta para Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, levanta a mão que eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar algo aqui. Ei, você nunca mais vai depender. Fica de mão estendida quem quer receber. Nunca mais você vai depender. Não quer levantar, não levanta. Você depois só não reclama que não prospera, porque segurança vem de Deus, mas prosperidade está na mão dos profetas. Levanta a mão quem crê. Olha o que ele diz: você nunca mais vai depender de 31 de dezembro para o teu ano virar. O teu ano vai virar quando você estreitar teu relacionamento comigo. Levante a mão. Vai ter ano virando, Pastor Felipe, antes de 31 de dezembro. Vai ter ano virando dia 10. Vai ter ano virando dia 5. Vai ter gente vivendo virada em maio. Quem recebe, reaja diante dessa palavra. Aleluia! Ei, canala bandaragai do remi, rei jovem.
vai virar, vai virar, vai virar. Teu ano não vira quando o ano vira, teu ano vira quando você tem intimidade com Deus. Decisão da guerra vai ser antecipada. Que hora? Eu não estou promovendo aqui adivinhação não, gente. Eu só estou sendo franca em falar algo que muitas vezes a gente deixa de falar por medo de parecer arrogância espiritual ou qualquer coisa do tipo, mas é uma realidade no nosso meio que não pode ser negligenciada. Qual, Camila? O nosso Deus é o Deus do futuro. E o texto diz que Ele tem prazer e Ele não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas. Olha para cá, o mundo gira em torno de informação privilegiada. O mundo secular que nós conhecemos como mundo, como terra, como globo, funciona à base de informação privilegiada. Quem está entendendo, diga eu aqui. Vou te explicar ainda melhor. Quem é que está no comando das ações nas bolsas de valores? Os caras que têm uma visão da economia do futuro. Eles sabem o que está baixo hoje, o que vai estar grande amanhã. Eles compram hoje o que está baixo, prevendo o que vai acontecer no dia seguinte, ou daqui a 1 ano ou 2. Os caras têm os números na mão. Quando eu falo caras, não é falta de respeito não, é populacho carioca, me desculpe, mas vou falar. É assim que a terra gira. Há um método proibitivo, há um crivo que é passado entre as empresas para que numa contratação, numa licitação, ninguém tenha informação privilegiada para que se mantenha a justiça no contrato. Por quê? Porque basta você ter uma informação privilegiada para você governar sobre a circunstância. Você está à frente, como diz o apóstolo Joel Pereira, quem se antecipa governa. Aí não leva mal não, mas aí eu tenho que falar e vou falar abertamente. Não estava no tópico meu, mas estava no tópico de Deus. Deus está dizendo, aí você está aqui na minha casa, no lugar do alinhamento, onde o Cronos encontra com o Kairos e não sabe de nada do teu amanhã. E não tem perspectiva nenhuma de futuro. Está andando como se fosse alguém que não conhece o Senhor das estações. Oh meu Deus. Esse é um dos legados que Deus vai entregar a Abraão. Então toda pessoa que entrar na sua hereditariedade vai passar a viver essa realidade. Maior até do que um patrimônio geográfico e terreno. E eu estou falando de pedras preciosas, de ouro, de prata, de status, de prestígio, de história, de contexto. Mas agora eu estou falando soberano, estou falando de algo que vem de cima. É tão tremenda a aliança que Deus fez com Abraão. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. É tão tremenda a aliança que Deus fez com Abraão, que se Abraão não fizesse o filtro de quem entraria na sua vida, Deus não fazia. Você acha que ele cuidou de Ismael por quê? Está lá em Gênesis 21. Por amor à aliança que tem com Abraão. Aí eu te pergunto, Ismael estava no plano de Deus? Ismael era filho da promessa? Deus porventura escolheu Agar? Não, mas olha isso, a que era escrava, viveu liberdade, seu filho se tornou dono de uma nação. Veio dele uma multidão imensa, cuja briga entre Israel e Palestina está até hoje, guardada nessas hereditariedades. Tudo isso porque Sara chegou para Abraão e disse, deita com Agar a minha serva. Rapaz, Deus não podia ter mandado um profeta? O anjo não podia ter descido? Não faça isso, mas não. Deus deixa fazer, aparece no 18 ou 16, se não me engano, e é a primeira vez que Deus vai advertir Abraão em método disciplinar. Deus vai dizer assim para ele, Abraão, anda na minha presença ser perfeito. Ele só faz isso depois que Abraão se deita com Agar. Agora eu te pergunto, pode o homem ser perfeito diante de Deus? Não por causa da sua corruptibilidade humana. Aquele que diz que não peca, já pecou por ser mentiroso. Porque todo homem é pecador. Antes do nascimento já está descrito, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o que é então que Deus está exigindo ou requerendo de Abraão? Não é perfeição, como é que eu vou dizer, estereotipada, não. O que Deus está requerendo de Abraão é o seguinte, faz a tua parte. Se eu fosse trocar aqui a grosso modo, o que Deus está dizendo é, Abraão, faz o que a gente combinou. O que isso significa? Faz a tua parte que eu faço a minha. Qual é a tua parte? Esperar. Qual é a minha? Realizar.
Só que a gente tem esse afã, a gente acha que tem que fazer alguma coisa. E foi nessa que ainda por não conhecerem Deus, precipitaram, colocou Agar na cama de Abraão. Agar vai viver um nível de libertação que não estava programada, mas Deus o fez por causa da aliança que tinha com Abraão. Responda para você entender a grosso modo. Deus abençoou Agar, sim ou não? Deus abençoou Ismael, sim ou não? Deus passou a abençoar tudo que eles colocavam a mão, sim ou não? O texto diz que depois de Beceba, Agar desceu ao Egito, Ismael prosperou no deserto, e ambos o Senhor cuidou. Rapaz, o negócio é tão sério que a mulher voltou para o Egito e Deus continuou cuidando. Eu vou deixar isso para outro dia. Mas só para você entender o peso de uma aliança. Olha o que Deus está dizendo. Abraão, cuida da tua vida direitinho. Presta atenção, eu já vou entrar aqui no contexto. Abraão, cuida da tua vida direitinho, porque a quem você abençoar, eu vou abençoar. Para quem tem promessa, isso aqui é muito sério, eu preciso dizer. Pare de colocar todo mundo ao redor da sua mesa, estabeleça critérios. Dependendo do que Deus te confiou, irmão, tem gente que nem foto você deve tirar, porque a tua presença respalda. Dependendo do que Deus te confiou, o convite VIP vai vir e você vai ter que indisponibilizar a data. Cuidado, porque quando Deus faz uma aliança contigo, Ele bota o filtro na tua mão. Então agora Ele está preocupado. Por quê? Porque carrega até hoje questões por causa do filho que teve com Agar. Então agora ele toma um cuidado absurdo. Isaac tem 40 anos e ele tem essa noção. Não posso deixar qualquer pessoa passar pela minha casa. Só que se você me ouviu aqui, responda. Quantos anos Isaac, filho de Abraão, já tem? Eu disse quantos? 40. E você acha que está ficando para titia. Isaac era homem e estava com 40. Não via ninguém, não casava com ninguém. E por que não casava? Ei, porque o papai dele já aprendeu. O quê? Que nenhum plano divino pode ser comprometido por uma necessidade humana. Não comprometa. Eu vou aproveitar que estamos numa noite de maioria de mulheres e vou falar rasgado. Não comprometa o plano de Deus por causa de uma necessidade. Ai, irmã, mas eu já estou esperando há tanto tempo no Senhor. Se está esperando há tanto tempo, o que é esse poucochinho de tempo? Espera mais um pouco de tempo. Não comprometa o nível do que Deus te entregou por causa de uma necessidade. Vai tomar um banho de rio, vai para debaixo de um chuveiro ou uma gelada, vai beber um milkshake, vai tomar um refrigerante com gelo. Para com esse negócio. Olha isso, minha gente. O homem tem 40 anos. E por que não está com ninguém? Porque enquanto Abraão não acha alguém que está à altura dele, ele não vai descer o nível para preencher uma necessidade. Quantas pessoas hoje têm que pagar a vida no joelho? E por que no joelho? Porque papai falou para não casar, mamãe falou para não casar, pastor falou para não casar. Ah, mas eu amo, ama. Então agora paga preço, jejum, oração, boca no pó, bilhetinho escrito no círculo de oração. Vai levando que Deus vai dar vitória. Agora, quer algo ainda melhor? Não espere só para casar. Espere para ser feliz, porque Deus tem plenitude para você. Ah, Camila, mas eu já estou encalhada há muito tempo. Encalhado é quem casa mal. O solteiro que está esperando no Senhor está preparando-se para o dia de ser feliz. Espera, amiga. Ô, meu irmão. Ô, Isacão. Ô, Isaac. Ah, vai pegar para Isaac também. Fica na santidade, Isaac. Desocupa esse banheiro, Deus tem mais para você. Sai desse banheiro, Isaac. 40 anos. Mas ele não compromete o plano por causa de uma necessidade. Sabe por quê? Necessidade corresponde no momento, mas não corresponde à consequência da eternidade. Deus não matou Ismael para manter a promessa de Isaac. Pelo contrário, Deus deixou ele crescer. O texto diz, e o menino cresceu e se fortalecia, porque Deus era com ele. Deus não vai exterminar
as consequências de quem teve sucesso às tuas custas. Ei! Então comece a aprender a selecionar quem vai passar por debaixo da sombra da tua árvore. Ciente disso, ele faz o seu mordomo fazer um juramento para ele. Ele diz: jura aqui, ó. Trouxe a mão próximo à juntura da coxa. Olha para quem está do teu lado e diga: coisa séria. É, coisa séria, rapaz. Isso aqui é coisa séria. Aí ele disse assim, estou parafraseando só para contextualizar: Eliezer, vai lá na região da minha parentela. Por quê? Porque eu preciso de alguém da minha hereditariedade. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou cortar mais o cumprimento da promessa por afinidade. Vês um homem bem sucedido na obra de Deus? Vês uma mulher que prospera no ministério do Senhor? Ela não tem ao lado dela, ele não tem ao lado dele, só pessoas conectadas por afinidade. Pelo contrário, existem pessoas que não vão falar como você, não vão se comportar igualzinho a você, não vai ter afinidade de personalidade, mas pode ser a conexão que falta ou que Deus quer usar para cumprir a vontade dele na sua vida. Vai lá naquela região e traga de lá uma moça para meu filho Isaac. O homem fica tão preocupado, ele fica tão responsabilizado, ele sente o peso da responsabilidade da missão, ao ponto que ele não dá conta de cumprir a missão sem fazer uma oração. Ele chega no lugar aonde ele deveria chegar, junto ao poço, onde as filhas dos homens daquela cidade saem para tirar água. O texto diz que ele faz ajoelhar os camelos, e eu tenho para mim que ele ajoelha também. Porque o texto diz que ele faz uma oração que na verdade é uma prova com Deus. E todo mundo que vai fazer uma prova com Deus faz com ele uma súplica. Toda oração correspondida antes de ser uma oração foi um ato de humilhação. Se tu tens orações que não foram respondidas é porque ainda não te humilhou o suficiente. É complicado dizer isso, mas eu preciso falar. Pode ser oração de gratidão, pode ser oração de poder, pode ser oração de autoridade. Se a tua oração não fizer o caminho da humilhação, não será uma boa oração. Ele vai orar e ele vai dizer, entendendo a envergadura da missão: Deus de meu senhor Abraão, ou meu senhor, Senhor de meu senhor Abraão, peço-te bom êxito nessa missão. Eu estou aqui onde as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou no lugar certo, mas ele não é independente. É triste quando Deus te leva ao lugar certo, quando você chega ao lugar que ele queria te conduzir, e chegando lá você se sente independente. É triste. Vai estar no lugar certo, mas não vai ter êxito. Vai estar na igreja certa, mas não vai ter êxito. Vai ser pastor, mas não vai ter êxito. Vai ser cantor, mas não vai ter êxito. Por quê? Porque quando chega no lugar, acha que não precisa mais de Deus. Mas Eliezer não. Chegou no lugar certo e demonstra a dependência através da oração. Ele fala com Deus então e ele diz: me dá bom êxito, vamos fazer uma prova. Estou parafraseando para você entender. Aí ele diz assim: faze, pois, com que a moça que chegar aqui e eu pedir a ela de beber água, ela possa dar água para mim. E então, por conta própria, sem que eu peça, ela decida dar água para os camelos. Eram 10 camelos. Você leu comigo. Quantos camelos? Cada camelo vindo de viagem, para poder retornar, precisam sentir-se saciados. Cada um precisa de até 100 litros de água. Faz as contas. 100, 10, dá quantos litros? 1000 litros. Só que Rebeca, o texto diz que enquanto ele está orando, vem ela chegando, saindo da cidade, entrando na fonte, carregando o cântaro sobre o ombro. Se o cântaro está sobre o ombro, é porque ou ele é de 15 ou ele é de 20 litros. Ele não pode ser mais do que de 15 a 20 litros. Mas só de camelo para beber água a gente tem que arrumar quantos litros? Abre a boca, quantos litros? Mas o cântaro dela é de 15 a 20. O texto diz que enquanto ele faz essa oração, pedindo de Deus prova para reconhecer qual é a moça certa que ele vai colocar dentro da família de Abraão, o texto diz assim: olha, e não tendo ele acabado de orar, eis que saía Rebeca, filha de Betuel. Sabe o que está dizendo? Eis que saía a mulher certa da casa da família de Abraão. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quando você está no lugar certo e faz a oração certa, Deus não deixa você terminar de orar. Como assim? Deus te surpreende antes da oração acabar. Quando você está no lugar certo, fazendo a oração certa, vou parafrasear na nossa cultura litúrgica, Eliezer ainda não conseguiu
conseguiu dizer assim, ó, em nome de Jesus. Não conseguiu. Estou parafraseando. Quando ele, antes de terminar, vem ela. Quando ela chega, ele vê ela trazendo o cântaro. Agora pare para olhar a cena. Uma moça que ninguém conhece, trazendo sobre o ombro um cântaro vazio. Completa a igreja do Senhor. Um cântaro vazio. Um cântaro vazio. Nunca desdenhe de alguém só porque essa pessoa ainda está com o cântaro vazio. Vem ela com o cântaro vazio sobre os ombros. Ele vê o cântaro vazio e já fez a prova com Deus. E qual é a prova? A moça que eu pedir de beber água. Então ele vai pedir água para ela. Presta atenção. Só que retrata um pouco do que aconteceu em João 4. Só que em João 4 é diferente. Quando Jesus pede água para a samaritana, ele pede antes dela buscar. É um texto até muito interessante, porque ele diz que está com sede e ela vai pegar água, não quer dar, luta pelo cântaro. O poço está ali, no final ninguém bebe água, todo mundo sai saciado. Por quê? Ela chega com o cântaro vazio e não precisa buscar. Mas Rebeca não. Ele vai primeiro esperar Rebeca se esforçar, encher o cântaro, e depois de encher o cântaro é que ele pede a água dela. Agora, quem é Rebeca? Alguém que vai entrar para herdar autoridade territorial e autoridade celestial. É pouca coisa ou é muita, gente? É pouca coisa ou é muita? Vou lhe dizer mais. É mais do que muito, é eterno. Rebeca vai herdar algo eterno. Olha o cuidado dele. Ele espera ela vir se esforçar para pegar água. Quando ela pega água, ela pensa que está pegando a água para quem, gente? Para quem? Já que ele não pede antes, ele só pede depois, então ela pensa que está pegando a água para quem? Mas ela não sabe que na verdade está usando o esforço dela para pegar água para quem? Porque ele vai pedir. Então ela usa o esforço dela para pegar água pensando que é para ela. Só que depois essa água que ela se esforçou, buscou e carregou, não é dela, é dele. Ele vai pedir. Só que o que revela o sucesso de por que Deus escolhe Rebeca é que quando ele pede água, o texto diz que ela entrega prontamente a ele. Sabe o que isso significa? Na hora. Ela não pensou no esforço que fez, na busca que fez. Ela está acostumada porque são as moças que buscam. Então ela entrega na hora, ela não hesita. Quem é escolhido por Deus não hesita. Quem é escolhido por Deus faz o que tem que fazer na hora. Vai ouvindo aí. Quando ela enche o vaso, aí ele diz para ela: dá-me um pouco dessa água. O texto diz que prontamente ela pega a água e coloca na boca dele. Nas mãos dele, para que ele possa beber a água e leva então a sua boca. Camilo, o que isso tem a ver com a minha história? Essa noite é uma noite de alinhamento. A de Deus é que Rebecas e Isaques escolhidos para essa última hora. Gente que Deus não vai dar só autoridade territorial, mas também vai dar autoridade patrimônio celestial. É gente que aonde botar o pé, Deus vai aliançar. É gente que para onde olhar, Deus vai tomar posse. Só que não é qualquer pessoa que pode receber uma dádiva dessa. Então qual é o critério? Posicionamento. Porque eu vou falar bem rasgado para todo mundo entender. Nem crente Rebeca é, minha gente. Ela ainda vai conhecer o Deus de Abraão. Só que aqui não é espiritualidade, é comportamento. O critério de Deus para Rebeca ser Rebeca, o critério de Deus para ela ser mãe das nações, o critério de Deus para ela ocupar a maior autarquia da aliança hereditária que já passou por essa terra, tão grande quanto Sara, se não maior. Escute isso, o critério que Deus usa aqui não é emoção nem espiritualidade, é posicionamento. Rebeca não fala em línguas. Rebeca não frequenta a vigília. Rebeca ainda não subiu o monte para orar ao Deus de Israel. Só que o comportamento dela é o suficiente para Deus começar a estabelecer um critério aprovado. Oh meu Deus do céu, catuca de novo para a gente terminar junto. E diga para essa pessoa: é comportamento. Fala de novo, é comportamento. Diga para ele ou para ela: é posição. Olha isso, gente, prontamente ela deu a água para ele.
Sabe o que o texto está revelando para mim e para você? Ela não hesitou, a busca era dela. Camila, o que Deus está querendo dizer com isso? Deus está dizendo, você será a minha escolha nesta terra, para eu dar autoridade de governo e domínio para buscar para você. Quando eu percebo que você desce na fonte e o que você buscou para você, você não tem dificuldade para dar para o outro. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender, Deus me livre e guarde. Mas se acontecer alguma coisa com teu filho na madrugada, você não troca nem de roupa para levar ele para o hospital. Você sai de pijama do jeito que você tiver, só vê que está de pijama dentro do hospital. Sim ou não? Sim ou não? Agora, se o filho da vizinha acontecer alguma coisa e ela não tiver carro e precisar da sua ajuda, batendo na porta e dizendo, socorro, meu filho está mal, você diz, tô indo, deixa eu só trocar de roupa que eu já vou. Por quê? Porque nós não usamos normalmente para as pessoas a mesma motivação que usamos quando é para nós. Só que Deus está dizendo, sabe quem vai ser Rebeca nessa noite? Sabe quem vai ser Isaac nessa noite? Gente que busca para si de igual forma com aquilo que busca para o outro. Não tem dificuldade de repartir, de compartilhar, de dividir, de multiplicar, de derramar. Sacode alguém aí agora, diga para essa pessoa, derrama, derrama. Quando Deus encher teu cântaro, começa a derramar. Derrama no ministério, derrama na tua família. Eu não posso admitir. Cadê meu amigo que estava aí? Volta, amigo. Faz um som de quem vai derramar. Camila, que som é esse? É um som bem forte. Som assim de água que faz tremer. Todo mundo, ninguém guarda a maletinha, senão eu vou chamar pelo nome. Tem mais forte. Tipo assim, represa que quebrou. Tem? Assim, pesado. Eu queria um som pesado, irmão. Eu não sou musicista, não sei como é que é, mas eu sei que tu vai conseguir. Um som pesado. Isso! Já tô me sentindo naquelas igrejas americanas, assim, ó. Ó. Não é vergonha ir buscar quando o cântaro está vazio. Não se envergonhe se teu cântaro está vazio hoje. Sabe por quê? Você está na fonte. Eu vou falar mais uma vez. Não é vergonha vir buscar quando o cântaro está vazio. Vergonha é sair da fonte e não sair com o cântaro cheio. Desce Rebeca vazia e sobe ela cheia. Oh, você sabia que tem gente que não veio a esse culto porque não está cheio? Não conseguiu fazer o cabelo, não conseguiu ler a Bíblia hoje, não conseguiu fazer o jejum que queria. Aí ele não pode vir, porque ele só pode vir para ostentar quando está cheio. Só que Deus está dizendo para mim e para você, não te vergonha se hoje tu entraste aqui com o teu cântaro vazio. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e até o que era para dar errado vai começar a dar certo. Desce, Rebeca! Ela desce vazia, sobe cheia. Quando ela sobe cheia, o homem diz para ela, me dá um pouco da tua água. O texto diz que ela deu prontamente, rasgado a grosso modo. Sabe o que Deus está dizendo? Na hora. Na hora. Não admita que quem vive ao seu lado fique vazio quando você for alguém de cântaro. Camila, eu não estou entendendo não. Não faz cara de brisa não que você vai entender. A água que tu carrega sacia a sede de mais quem? Porque se só sacia a tua, mais água, por favor. Quando tu canta, só tu te embriaga da tua própria voz? Ou mais alguém bebe da água que derrama quando tu adora? Quando tu prega, é só para ostentar conhecimento?
vaidade filosófica, ou enquanto tu está pregando, alguém transborda dos olhos da água que tu carrega na tua vida. Porque é inadmissível. Está ali meu amigo agora me ajudando a tocar, e pode continuar, meu irmão. Se a gente toca só para que os outros saibam e vejam que nós sabemos tocar, isso é cântaro cheio de água parada. Mas enquanto ele toca, cadê o baterista? Vem, baterista, segura essa baqueta. Enquanto ele toca, os instrumentos de sopro estão aí também. Vamos fazer um espontâneo de adoração. Camila, o que é isso? Mulheres transformadas pela oração e pela adoração. Elas transbordam, elas derramam prontamente, elas avivam, elas renovam. Enquanto adoram, cadeias são quebradas, curas são realizadas. A água que tu carrega tem que derramar. Comece a derramar, comece a derramar, comece a derramar. Derrama, 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 derrama glória, aleluia. Derrama uma adoração sincera. Hoje ninguém vai sair com sede. Quem está do teu lado não vai ter sede. Bebe dessa água. Aleluia! Aleluia! Eu quero que você pregue para alguém agora e diga para essa pessoa: do meu lado. Você não falou, diga: do meu lado, com sede, você não fica. Não vai ficar com sede. Agora presta atenção. Tem que buscar. Quem está com medo de perder o ônibus e está doido para pegar a bolsa, o corredor e sair, não entendeu o que essa fonte oferece hoje aqui. Eu vou falar, desculpa, não é sempre que eu falo não, mas vou falar. Se tu só trouxestes a bolsa para o culto, pode ir em paz. Que Deus te abençoe, não é ironia não. Agora, se tu reconhece que nesse lugar tem água e veio junto a bolsa, ao carro, a chave, seja o que for, falou: Deus, hoje eu vou entrar, mas estou entrando com cântaro. Hoje eu vou, porque eu não aceito sair daqui do mesmo modo que eu entrei. Eu não quero apenas ser cheia, eu não quero apenas ser cheio, eu quero transbordar, eu quero transbordar. Ela derrama a água que buscou para ela, na mão dele. Ei, o jejum é teu, mas tua casa inteira vai beber dessa água. Ei, a campanha é sua, mas Deus está falando comigo que Ele não vai visitar só o teu sobrenome não, vai visitar o teu DNA. Só que tem que descer, tem que buscar. Desce vazia, sobe cheia. De pé como estamos, já vou encerrar a minha oportunidade. De pé como estamos. Ela subiu com o cântaro. Aí olha isso aqui. Ainda não está completo, porque ele disse assim: ela tem que dar água para mim, e por conta própria tem que decidir dar água para quem? Os camelos. Quantos eram? Quantos litros? E o cântaro cabia de quanto a quanto? É muito camelo para pouco cântaro, não é não? É ou não é? Só que Deus não trabalha com o tamanho do meu cântaro. Deus trabalha com o tamanho da minha disposição. Fiz as contas por alto, estimativa. Ela teve que fazer movimento
de encher e esvaziar pelo menos 64 vezes. Sabe o que isso significa? É aquela coisa que começa 9 horas da manhã e vai terminar por volta das 11, meio-dia. Agora preste atenção. 1000 litros, de 15 a 20. Muito esforço. Ela não pensa no esforço, ela pensa na saciedade. Quando você está cheio, você não pensa no quanto você vai ter que fazer, você só pensa no quanto você já pode derramar. E é isso que te dá força para continuar. Olhe para cá. Preste atenção. Aproximadamente de 48 a 64 vezes. Enche aqui e despeja ali. Porque depois que o homem bebe água, ela vai saciar os camelos. Aí tem um bebedouro, você leu comigo. Ela pega a água da fonte e joga água no bebedouro. Você tem que parar com essa mania de achar que tem que ter tudo para começar. Para ser a escolha de Deus. Eu tenho que ter tudo para Deus me ver. Não. Ela vai colocando no bebedouro o que ela vai conseguindo no cântaro dela. Quem está acompanhando, diga amém. Você tem que parar com essa ideia de achar, os camelos representam a demanda, ok? De achar que os camelos vão estar em volta do bebedouro, dizendo assim, calma, calma, quando der 1000 litros a gente bebe. Claro que não. À medida que ela vai despejando, eles não esperam, eles vão lá e vão bebendo. Deus está dizendo, esse é o problema. Você espera ter recurso e eu espero a sua disposição. À medida que ela vai despejando, eles vão bebendo. À medida que vão bebendo, eles vão se saciando. E ela continua trabalhando. Deus está dizendo para você aqui, não altere o cântaro para alterar o resultado. Quando eu tiver dinheiro. Quando eu tiver um cântaro maior. Quando eu cantar igual fulana. Quando eu pregar igual ciclano. Deus está dizendo, eu não quero que você troque de cântaro. Eu quero que você troque de pensamento. Comece a usar este cântaro. Comece a derramar com o que você tem. Soraya, será que a gente consegue fazer só um refrão? Só um refrão? Junto com ele, só um refrão. Só um refrão. Preste atenção. Todos fiquem exatamente onde estão nos seus lugares. Todos, todos. Todos, gente. Foto não substitui isso agora. Todo mundo fica no lugarzinho onde está. Todo mundo fica no lugarzinho onde está. Vou contar de 1 a 3. São os 3 níveis da igreja. Nave, primeira galeria, segunda galeria. Vou contar de 1 a 3. De cima para baixo, vou contar de 1 a 3 agora. Quando ela terminou de saciar todos eles, o homem olhou para ela e disse assim, qual é o teu nome? Quem primeiro quer ter nome, não constrói história. Mas quem se preocupa em construir história, todos vão querer saber. Qual é o teu nome? Olha isso. Ele não pergunta primeiro quem ela é para depois ver o que ele faz. Não. O texto diz que enquanto ela trabalha, ele observa atentamente. Primeiro ele olha o que ela faz. Depois ele pergunta quem ela é. Deus está dizendo isso aqui para você. Você não vai precisar ouvir por trás da porta qual oração andam fazendo. Porque o teu comportamento é a resposta da oração que alguém anda fazendo. Ela ouviu a oração do homem? Ela ouviu, gente, a oração do homem? Mas ela estava pronta para ser resposta da oração, sim ou não? Vou perguntar de novo, ela era crente? Ainda não. Só que ela estava pronta para entrar na linhagem de Abraão, sim ou não? Responda para mim, ela foi a escolhida, sim ou não? Sim ou não? E ela falava em línguas? Subia a monte? Era ministra de louvor? Pregadora do evangelho? Mas tinha pose? Vou falar rasgado. O que vai te colocar na primeira fila de quem Deus vai escolher não é apenas a sua espiritualidade, é saber se você tem uma vida coerente com aquilo que o céu tem sobre você. Vou falar mais rasgado ainda. Falou que vai pagar dia 5, paga dia 5. Posicionamento. Qual é teu nome? Rebeca. Ele chama ela chama ele para casa. Ele diz, posso falar com seu pai? Pode. Conta a história toda. Quando o pai ouve a história, ele diz, Deus está nesse negócio. Quando ela ouve o pai dizer isso, ele pergunta, posso levar a moça? E o pai diz, pergunta para ela. Verso 53, ela diz, eu irei. Deu tchau para papai. Ei! Tchau para mamãe.
Responda para mim. Ela viu a foto de Isaac no Instagram? Sabia se ele era gordinho ou magrinho? Careca ou cabeludo? Mameluco, negro, índio, branco? Sabia? Sabia de nada. Mas quando ela ouviu na casa dizer Deus está no negócio, ela disse: eu irei. Você não precisa saber tudo. Você só precisa saber o que te cabe. Deus está no negócio? Vai. Casou com ele a história mais linda de romance do Antigo Testamento. Deus me trouxe aqui nessa noite. E Ele está dizendo, está na hora de você fechar a tua história de romance comigo. Posicionamento. Vou contar de 1 a 3. No 3, só vai sair do lugar. Só. E vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui, mas estão em Mesopotâmia, afastadas. E hoje precisam ter a coragem de Rebeca. Eu irei para onde? Para o centro da vontade de Deus. Camila, mas eu vou ter que usar o cabelo do tamanho do teu? Nada disso interessa. Não estou te chamando para usar roupa nem cabelo. Estou te chamando para fazer uma aliança com Jesus. Camila! Mas vai ter que ir aí na frente, poxa. Nada a ver, você não vinha, eu vou te falar por quê. Não foi Camila, nem padre, nem pastor, nem igreja evangélica, nem católica. Foi Jesus. Isso está acima da religião. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: porém aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também será envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Camila, quando eu for aí na frente, tu vai botar o microfone na minha boca? Não vou fazer isso. Só que hoje, só vou considerar a confissão pública de fé quem se mover como Abraão e vir para o altar. Quem se mover como Rebeca e sair do lugar e dizer, eu irei o quê? Eu irei refazer minha aliança com Deus. Eu irei voltar para o centro da vontade de Deus para minha vida. Bem! Sabe o que está doendo? Porque fugir da vontade de Deus dá mais trabalho do que obedecer. Camila, mas eu não posso ir hoje não, porque eu tenho muita coisa para resolver na minha vida. Por isso que Jesus disse, vem como está. Sabe por quê? Ele também disse, sem mim, nada podeis fazer. Camila, mas como é que eu vou do jeito que eu tô? Eu tenho uma situação tico-tico no fubá para resolver. Vem você, o tico-tico e o fubá. Vai vir geral. Camila, não posso não, minha irmã, minha vida tá um rolo. Pois traga o rolo, a pipa, o cerol, a rabiola. Nós vamos te mostrar o cerol do sangue carmesim. Ele corta, ele conserta, ele ajeita. Olha pra mim. Eu não vim bonitinha assim igual hoje não. Eu vim de coxa de fora, barriga de fora. Porque eu dizia, depois que o culto acabar eu vou direto pro baile. Aí todo culto eu dizia assim, porque eu amava o Senhor, eu queria estar na casa de Deus, mas eu não aguentava as coisas, sabe? Eu dizia, eu acho que eu não vou dar conta não. Aí olha isso aqui. Todo culto eu dizia assim, quando eu consertar, quando eu sair do baile eu vou para Cristo. Quando eu sair do baile eu vou para Cristo. Aí um dia o Espírito Santo disse para mim, porque o Espírito Santo fala com essa gente, tá? Aí ele disse para mim, quando tu vier para Cristo, tu sai do baile. Aí escuta. Oh glória. Aí escute, vamos deixar para aplaudir todo mundo no final. Aí eu disse assim, eu não aguento de mim, por quê? Porque eu pensava, eu vou aceitar Jesus hoje e amanhã eu vou estar no baile porque eu gosto muito do baile. Porque irmão, hoje eu estou aqui crente até o tutano, mas naquela época, irmão, só Jesus na causa. Aí olha o que eu fiz, último banco, bermuda, camiseta, tênis carmuça, nunca mais eu esqueço. Eu disse assim, tá bom, eu vou. Eu não tinha noção de quem ele era, porque eu disse assim, tá bom, eu vou, mas eu vou no teu nome. Tô tentando voltar pro baile até hoje. Tô brincando, é claro que eu não tô tentando, mas não é que alguém me proibiu, não é isso. É porque Jesus preencheu minha vida de tal forma que meu tempo é para dançar para Ele, adorar o nome dEle, viver diante dEle. Talvez você tá aqui e diz assim, Camila, meu problema é mais sério. Eu tô com 12 gramas de um bagulho que eu tenho que distribuir ainda hoje. Vem você, o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse se arruma e vem.
Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E ele não disse: eu vos julgarei. Ele disse: eu vos aliviarei. Camila, mas vai ter que ir aí na frente. Vai, no 3. Por que você vai contar até 3? Para dar impulso. Quem aqui já teve que pular de lugar alto? A gente faz 1, 2. Vai ser igual, só que vai ser para pular para os braços do teu pai. Galeria lá de cima, quem está me ouvindo bem faz assim com a mão. Isso, maravilha. Eu estou esperando alguém daí. Quando eu disser 3, sai do teu lugar no 1 e começa a descer. Camila, tem que descer a escada, eu acho que é longe. Longe é o céu sem Cristo. Você vai descer. Você vai descer. Você vai descer. Porque quem te chama não é Camila, é o Filho do Deus vivo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que está aqui, você vai descer. E quem estiver aí no lugar: Camila, eu estou afastada, eu estou distante, vai tirar o pé do chão e vai vir. Prepara, eu conto 1. Igreja, levante a mão e comece a interceder. 2, Camila, sou eu. Eu reconheço que sou eu. Está afastado, está distante, nunca fez uma aliança com Deus. 2,